João, capítulo de número 6, verso de número 37, a Bíblia diz assim, ó: todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, esta passagem bíblica aqui mostra um detalhe que muitas das vezes, principalmente na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, meio que como se apagasse da mente das pessoas esta grande promessa, que o próprio mal não quer que você saiba. Aí você diz o quê, pastor? Marque aí se você pode. Marque. O diabo não quer que você saiba, ou se você souber, que você acredite que Deus te escolheu. A grande vontade do maligno é que você não venha acreditar que Deus te escolheu. E a prova do que eu estou te falando, que é tão real, que todos que estão aqui, sem exceção, todos que estão aqui, incluindo a mim e todos, em um dado momento da nossa vida, no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento da perseguição, no momento em que o massacre espiritual estava acontecendo, todos nós, um pensamento maligno passou pela mente: eu acho que eu não sou escolhido por Deus. Eu acho que eu não sou uma escolhida ou um escolhido por Deus. Porque como que pode até o que é para dar certo está dando errado? Como que pode eu faço tudo o que é certo e tudo está dando errado? Eu procuro praticar tudo o que é correto dentro de uma justiça, de uma honestidade, dentro daquilo que agrada a Deus, mas parece que nada acontece. E aí automaticamente vem o pensamento sobre nós, que é o mesmo que passou pela mente de Asaf, que era um dos músicos e salmistas na época de Davi. Qual o pensamento? Meu Deus, parece que o ímpio prospera e eu não saio do lugar. Eu estou olhando para a vida do ímpio, estou vendo o ímpio indo para frente e parece que eu não saio do lugar. Mas o que é isso? É uma batalha do próprio maligno tentando nos convencer que Deus não nos escolheu, que Deus não tem nada de promessa na nossa vida, que a promessa é para aquela pessoa que você conheceu lá no templo, que ora, que sapateia, que rodopeia, que na hora do culto pula tanto que vai embora todo suado e diz que está embriagado por Deus, e você olha assim e diz: meu Deus, mas o que é isso que eu vejo todo mundo sentindo essa grandeza, essa coisa toda, e eu não sinto isso? Será que o Senhor não me escolheu? Eu vou na vigília, eu vejo gente que corre para um lado, outro corre para lá, outro corre para cá, outro dá de dedo na cara dizendo profecia, isso e aquilo, e comigo parece que nada acontece. Será que Deus me escolheu? Será que Deus tem uma promessa na minha vida? Será que o Senhor ele vai fazer algo por mim? Você está entendendo? Mas o que é isso? Isso é o conflito interno e o próprio diabo trabalhando para tentar te convencer e fazer com que você não venha acreditar que Deus te escolheu. O Senhor te escolheu mesmo antes de você nascer. Deus, a prova que Deus te escolheu, que desde quando você era criança, desde a tua fase que você começou a entender a vida, as coisas para ti sempre é mais difícil. Isso prova que Deus te escolheu. O que prova que Deus te escolheu é que as lutas que vêm sobre a sua vida são lutas automaticamente diferentes. Você olha ao seu redor, olha na sua família, na sua parentela, e você vai ver que o que acontece contigo, sabe, é totalmente diferente. E o que é isso? Isso prova que Deus te escolheu.
Isso prova que o Senhor tem uma promessa na sua vida. E o mal? O mal quer que você não acredite. O mal quer que você não seja convencido e convencida de que Deus tem uma promessa na sua vida, de que Deus te escolheu mesmo antes de você nascer. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Olha isso, preste atenção nessa passagem. Porque o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Você foi até Jesus, você está entendendo? Você foi até Jesus. Mas por que você foi até Jesus? Porque o Pai te enviou até Jesus. E você chegando até Jesus, de maneira nenhuma ele vai te lançar fora. Você é um escolhido, uma escolhida. Dentre milhares de seres humanos na face da terra, Deus, na sua grandeza, permitiu você conhecer o Evangelho. Você sabia que não é para todos esse privilégio? Você sabia que não é para todos os seres humanos conhecer o Evangelho? Que não é para todo mundo conhecer, não é todos que têm o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Meu amigo, nessas andanças pregando o Evangelho, passando por 25 países pregando o Evangelho, escute, eu me deparei com tanta gente de eu olhar assim e dizer, meu Deus, obrigado. Primeiro, obrigado por eu ter nascido no Brasil. Obrigado, primeira coisa, obrigado por eu ter nascido no Brasil, porque desde pequeno houve e aconteceu uma liberdade de pregação do Evangelho, e eu fui um privilegiado de conhecer a tua palavra. Eu sou um privilegiado de ter nascido num país com a melhor culinária do mundo, em um país de paz, em um país em que as pessoas vão e voltam para os templos, para as suas denominações, sem ser, perseguido, sem apanhar na rua, sem algo semelhante acontecer. Isso é um privilégio, e isso prova que Deus nos escolheu. Pastor, mas eu nasci na África, mas só de você conhecer o Evangelho é uma prova que Deus te escolheu. Se Deus não tivesse nada contigo, você não teria a oportunidade de ter conhecido o Evangelho. Só de nós conhecermos a palavra de Deus já prova que o Eterno tem algo grande a manifestar na nossa vida. Você consegue compreender isso? E o maligno quer que você não acredite que Deus te escolheu. O maligno trabalha dia e noite para te convencer que você é mais uma no meio da multidão, que você é mais um no meio da multidão, que você está aí ludibriado, quando na realidade Deus te escolheu. Olha outra coisa aqui, que o mal não quer que você saiba. Escute isso. Ou, se você souber, que você não credibilize e não acredite. No que, pastor? Você marcou o primeiro aí? O mal não quer que você acredite que Deus te escolheu. Tá? Segundo, o que o diabo não quer que você saiba? Ele não quer que você saiba que em Cristo Jesus, isso aqui é muito importante, que em Cristo Jesus você pode andar com as suas pernas. Não entendi, vou repetir. O mal não quer que você saiba que em Cristo Jesus você pode andar com as suas pernas. Não entendi, pastor, vou te explicar, escute isso daqui. Satanás trabalha dia e noite para convencer aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, tá? Convencer até mesmo aqueles que estão se achegando ao Evangelho. Convencer de quê? Convencer que você não é capaz de desenvolver uma vida espiritual, uma relação entre você e o próprio Deus, diretamente em o nome do Senhor Jesus. Eu conheço, não é uma, nem duas e nem três pessoas, não. Eu conheço muita gente que não acredita. Essas pessoas são convencidas, muitas das vezes por líderes religiosos, muitas das vezes convencidas pelo próprio diabo, muitas das vezes convencidas pelos incrédulos. De quê? De que você não é capaz de desenvolver uma comunhão entre você e Deus. Em nome de Jesus, você não é capaz. Você precisa... Para ter comunhão com Deus, você automaticamente precisa viver pedindo oração para um, pedindo oração para outro. Você tem que viver pedindo para um jejuar, para outro jejuar, para alguém subir o monte em teu nome, para alguém fazer isso, fazer aquilo. Quando na realidade, você pode andar com as suas pernas em Cristo Jesus.
Quando Jesus morreu, a primeira coisa que aconteceu, escute isso, o primeiro sinal que aconteceu dentro do templo em Jerusalém, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas por que o véu do templo se rasgou de cima a baixo? Ali o próprio Deus estava dando uma mensagem para toda a humanidade, dizendo: ei, a partir de agora, não precisa mais do sacerdote e nem do sumo sacerdote para fazer frente e falar comigo em teu nome, defendendo você, apresentando teus pecados, apresentando um sacrifício para te defender. A partir de agora, em Cristo Jesus, vocês têm acesso a mim. O véu se rasgou. Agora vocês têm acesso a mim em o nome de Jesus. E dali em diante, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, eu e você temos acesso direto com Deus. Você conhece pessoas que vivem a vida inteira, escute isso daqui, que passam uma vida pedindo oração para um e para outro, pedindo para um e para outro levar o seu nome para o monte, para um e para outro orar por ele e por ela de madrugada. Você já percebeu que essas pessoas que vivem assim, a sua vida nunca sai desse estágio? Eu tenho certeza que você conhece pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que vivem pedindo oração e já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20, 30 anos que essa pessoa pede oração e a sua vida não sai do 0 a 0. Mas por que, pastor? A oração dos outros não funciona? A oração das pessoas funcionará na minha vida se eu fizer a minha parte. Não adianta nada todos que estão aqui na live agora levantar uma campanha de oração por mim se eu não faço nada por mim mesmo. Não adianta nada todos que estão aqui na live, né, simplesmente fazer uma campanha no monte. Todo mundo que está aqui, cada um aí na sua cidade sobe o monte. Cada um que está aí na sua cidade, 3 horas da manhã, levanta e coloca o nome, pastor Claudinei, debaixo do joelho e ora, Deus, visita ele, faz uma obra na vida dele. Se eu não faço nada pela minha vida espiritual. Se enquanto você está orando, eu estou, beliscando o meu celular no WhatsApp e vendo as figurinhas que são postadas no perfil rotativo. De nada vale você estar no monte orando por mim e eu simplesmente com um controle remoto, trocando de canal, assistindo Netflix. Você está entendendo? De nada adianta você fazer clamores, buscar por mim, orar por mim, e eu simplesmente estou aqui. Você está entendendo? Sem fazer absolutamente nada. O que é isso? Engano. Isso é trevas. Isso não transforma a vida de ninguém. O que leva um homem, uma mulher a mudar, a subir, os degraus da fé, é você entender que quem faz a sua caminhada é você. Deus te deu 2 pernas espirituais, 2 braços espirituais. Ainda que você seja uma pessoa paraplégica que anda em cadeira de rodas, ainda que você sofreu um acidente e perdeu um dos membros, perdeu o braço, perdeu mão, ainda que no físico isso esteja acontecendo, no mundo espiritual, você é perfeito, você tem as 2 pernas e os 2 braços para andar na presença de Deus. E o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. Você consegue compreender? Fazer a nossa parte. Olha o que eu vou te falar aqui, escute isso daqui, e escute com bastante atenção o que eu vou te dizer. Tem problemas que vêm na nossa vida, que esses problemas Deus permite acontecer, mas não é para nos afundar, não é para nos matar. Deus permite acontecer para que nós venhamos a nos mexer e ter experiências. Experiência com Ele. Eu sempre conto aqui, já contei várias vezes, sobre a parábola, do velho cavalo. Eu creio que a maioria aqui já ouviu. Gente, vai deixando o like, compartilha essa live, vamos para cima. O velho cavalo serviu o seu dono por muitos anos. Muitos anos. O seu dono, através daquele velho cavalo que puxava a carroça daquele homem, aquele homem formou seus 3 filhos na faculdade, Ele ganhou muito dinheiro com aquele cavalo.
E na velhice, ele olhou para os seus amigos e disse: sabe de uma coisa? Eu preciso me desfazer desse cavalo. Ele já não tem mais força, já não produz mais nada, os seus dentes já estão cerrados, né? Estão gastos, e eu preciso me desfazer desse cavalo. Matar eu não tenho coragem. Vender ninguém vai comprar. Bom, deixa aí até a gente resolver a situação. E aquele cavalo, um belo dia, sai troteando e ele cai dentro de um poço. E aquele homem então chama os seus amigos e diz: olha, agora sim, agora aconteceu o que eu queria. Eu não preciso matar, não preciso fazer nada, mas agora nós vamos enterrar esse cavalo vivo. E começaram a pegar as pás e enterrando, jogando naquele poço. E aquele cavalo, quando recebeu as primeiras pás de terra no lombo, ele começou a chorar dentro daquele poço. Né? Começou a chorar, dizendo: meu Deus, como que pode? Eu ajudei tanto ele, trabalhei tanto para ele, os filhos foram formados pelo meu trabalho. E como que pode agora ele estar querendo me enterrar vivo? Como que pode? E chorou um pouco, de repente encerrou o choro, levantou a cabeça e disse: sabe de uma coisa? Enquanto eles estão jogando pá de terra, tentando me enterrar vivo, eu vou me mexer. Eu não vou ficar aqui de cabeça baixa chorando. Eu vou me mexer, vou fazer a minha parte. Então, eles jogavam as pás de terra, ele mexia o seu lombo. Jogava a pá de terra, ele mexia o lombo. E foram jogando terra e ele mexia no lombo. Foram jogando terra e ele mexia no lombo. Moral da história: com meia hora de pás de terra sendo jogado, ele já estava na borda do poço. Por quê? Porque cada pá de terra que caía no seu lombo, ele se mexia e pisava em cima. Se mexia e pisava em cima e ele foi subindo. Foi subindo até que chegou na borda do poço e ele saiu troteando, olhou para o seu dono e disse: nunca mais eu volto aqui no teu espaço de terra. Vou lutar pela minha vida em outro lugar. O que nós aprendemos com essa parábola, com essa metáfora desse cavalo? Que, meu amigo, se você não se mexer, se você não fizer a sua parte, se você não reagir diante de tudo que está acontecendo na sua vida, Satanás vai te enterrar vivo. Vai te enterrar viva. Essa é a realidade e essa é a meta do mal. Fazer com que você venha simplesmente não acreditar que dentro de ti existe uma capacidade que vem de Deus para você romper em fé, para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Você consegue compreender isso? Então, uma das coisas que o mal não quer que você acredite é que você é capaz de andar com as suas pernas. Meu amigo, esse velho cavalo é a vida da maioria daqueles que aqui estão. Escuta, esse velho cavalo é a maioria daqueles que aqui estão. De que maneira, pastor? Ajudou tanto, incentivou tanto, estendeu a mão tanto, e agora, o que estão fazendo com você? Te deixando de lado. Estendeu a mão quando não era ninguém, quando não era nada. Hoje, muitas das vezes passa por ti e finge que não te conhece. O que é isso, pastor? A ingratidão. Esse velho cavalo viveu a dor da ingratidão. E muitos que estão aqui sabem como que essa dor é tenebrosa. Mas o velho cavalo não ficou chorando, porque um ingrato estava lá na borda do poço enterrando vivo. Ele reagiu. Se nós temos a opção de escolher, ou ficamos chorando tudo aquilo que fizeram contra nós, ou vamos reagir e andar com as nossas pernas espirituais. Você está conseguindo entender? Dá para você entender o que eu estou tentando passar para você da parte de Deus? Ou nós escolhemos ficar chorando a dor da ingratidão. Ah, por que fulano fez isso comigo? Por que Beltrano prometeu e não cumpriu? Ah, meu Deus, e agora? Isso aqui. Você escolhe ou chorar, ou mexer os lombos e reagir e partir para cima. E partir para cima. Por quê? Porque é você andando com as suas pernas que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Quando você começar a andar com as suas pernas espirituais, virão pessoas tentando te desanimar. Nossa, cuidado, você não pode, você não é capaz, você não é isso, você não é aquilo. Meu amigo, minha amiga, prossiga, continue, e você vai ver Deus fazendo coisas grandes. Você vai ver Deus trabalhando de uma forma extraordinária na sua vida. Você consegue compreender? Deixa eu falar para você aqui, ó, o terceiro. Marca isso daqui. Marca isso aqui. Isso aqui é muito importante. Marca isso daqui que eu acredito que é uma das coisas mais importantes que eu vou te falar aqui agora. Você está entendendo? Ó,
Satanás quer que você, meu Deus do céu, ele quer que você confunda o que significa razão e emoção. Escute isso, se você puder, anote. O mal quer que você confunda o que é razão e o que é emoção. Enquanto você está vivendo uma fé emotiva, você só vai tomar pancada e não vai sair do lugar. Quando você passar a viver uma fé racional, você vai ver a carruagem andar de tal maneira que você vai ficar espantado. Pastor, eu não entendi o que significa isso. Olha o que eu vou te falar. Escute. Todas as vezes na idade que você tem, olha só, todas as vezes na idade que você tem, que você tomou uma atitude ou decisão embasado na tua emoção, você quebrou a cara. Desde quando você se entende por gente, não existe uma vez que você tomou decisão embasado nas tuas emoções que você triunfou. Todas, você quebrou a cara. Eu quebrei a cara. Nós quebramos a cara. Todas as tuas conquistas, todos os triunfos, todas as bênçãos, todas as respostas que se materializou diante de mim e de você, foram através de você tomar atitude embasado na sua razão. O problema é que Satanás, ele trabalha para as pessoas confundirem a fé e achar que fé está ligado à emoção. Fé não tem nada a ver com emoção. A fé, ela está ligada à razão. Para você entender o que eu estou te falando, tá? Deixa eu ver o que a Andressa Soares escreveu aqui. Eu quebro sempre por isso. Bom, se você quebra a cara sempre, é por isso. Porque quem age pela razão não quebra a cara. Só quebra a cara quem age pela emoção. O que é, pastora? Qual a diferença de agir pela emoção e pela razão? Escute isso daqui. Quando você age pela emoção, você age por aquilo que você está sentindo. Você consegue entender? Todos que agem pela emoção, agem pelo que está sentindo. Ah, eu estou sentindo no meu coração. Você vai quebrar a cara. Teu coração é enganoso. Ah, eu senti no meu coração de fazer isso. Você vai ser envergonhado. Porque o teu coração é enganoso. O meu coração é enganoso. Ah, Deus tocou no meu coração. Deus não tocou no teu coração. E eu te falo isso olhando nos teus olhos. Deus não tocou no teu coração. Não, de maneira nenhuma. Deus não trabalha em coração. Coração é a base, é a sede das emoções. E Deus é espírito. E importa que aqueles que o servem e que o adorem em espírito e em verdade. Ah, Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus não colocou palavra no teu coração. Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha com razão. Deus trabalha na cabeça. Quem explora os nossos sentimentos é Satanás, para tentar colocar em nós uma depressão espiritual, colocar um pânico espiritual, colocar um desejo de vingança, um desejo de não perdoar, um desejo de morte, mas Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha com razão. Escute, Deus trabalha com razão. Ah, Deus deu uma revelação aqui no meu coração. Não. Deus não revela nada em coração. Deus fala na cabeça. Aqui, ó. Qual que está mais perto do cérebro, né? Qual que está mais perto da cabeça? É o ouvido ou o coração? Então, Deus não fala, Deus não trabalha com o coração. Pastor, como saber que Deus está falando comigo dentro dessa diferença de razão e emoção? Como que eu posso diferenciar isso? Olha o que eu vou te falar aqui. Escute. Vou repetir mais uma vez e já vou te explicar como diferenciar. Deus não trabalha com sentimentos. Deus trabalha com razão. Todos os homens que agiram pelo sentimento na Bíblia quebrou a cara. Todos os homens e mulheres que agiram pela razão na Bíblia triunfaram. Tá, pastor? Então me mostra quem na Bíblia quebrou a cara que agiu pelo sentimento.
Sansão quebrou a cara porque agiu pelo que ele estava sentindo por Dalila. Caim foi rejeitado e lançado fora da presença de Deus porque ele estava sentindo inveja de Abel. Você consegue compreender? Moisés matou um homem e enterrou na areia porque ele sentiu raiva de ver o povo hebreu apanhando daqueles homens. Tá? Que mais, pastor? Abraão mentiu, dizendo que Sara era a sua esposa porque ele sentiu medo do rei adversário. Davi caiu em prostituição. Por quê? Porque ele sentiu atração por Betseba. Judas Iscariotes traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Por quê? Porque ele sentiu insegurança no ministério de Jesus. E assim sucessivamente. O coração é a sede do engano. O coração é a sede da mentira e da ilusão. E a razão, pastor? O que é a razão? A razão, todos que agiram por ela, triunfou. Davi derrotou Golias, não foi porque ele sentiu. Davi venceu Golias porque antes de enfrentar, ele treinava todos os dias com a sua funda, e quando ele foi enfrentar, ele já tinha matado o leão e o urso, e ele estava preparado mentalmente para enfrentar Golias. Você está entendendo? Jesus não morreu na cruz por nós porque ele sentiu, ele morreu porque dentro da razão ele veio cumprir a missão que o Pai o enviou aqui nesta terra. Então, como que eu posso diferenciar razão e emoção? Como que eu posso, nos momentos de decisões da minha vida, eu diferenciar o que é razão e o que é emoção? Olha para cá. Todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, nós tomamos uma decisão embasado, tá? Olha, a Sinha Nascimento, José do Egito. José não agiu pelo sentimento. Se José agisse pelo sentimento, ele ia cair com a mulher de Betseba em pecado. Com a mulher de Potifar. De Betseba não. Com a mulher de Potifar em pecado. Mas por que ele fugiu? Razão. O sentimento não ia mandar ele fugir. O sentimento ia dizer, abraça. É a mulher do segundo homem do reinado. Imagina. Abraça. Vai para cima. É a mulher do segundo homem do reinado, você vai ter moral com ela e ela vai te promover, vai te tirar da cadeia e te ajudar. É o segundo homem do Egito, vai para cima, se ele desse ouvido ao coração. Mas a razão diz, se você for, as promessas do molho de trigo, né? A promessa do sol e da lua se curvando diante de ti, a promessa, né, de tudo aquilo que Deus prometeu, não vai se cumprir. E ele, dentro da razão, agiu. E Deus trabalhou. Pode puxar na Bíblia. Todos que venceram. Vai pensando aí. Vai pensando aí. Ana, você acha que se Ana agisse pelo sentimento... Obrigado, minha esposa. Se Ana agisse pelo sentimento, ela entregaria Samuel com 4 anos de idade? Pensa comigo. Se Abraão agisse pelo sentimento, ele subiria o Moriá para sacrificar o seu único filho, Isaque? Meu amigo, a fé não está ligada a sentimento. Imagina a Ana, eu estou sentindo no meu coração que não é para me entregar meu filho. Não, eu fiz o voto, eu vou entregar. Mesmo o coração dizendo não, a razão está dizendo cumpra o voto. Mesmo o coração dizendo não pode ir porque é o único filho que você tem, Ana. Penina tem 10, você só tem 1. Por que você vai entregar? Mesmo o coração mentindo para ela, ela disse não. A razão está dizendo que quando eu fiz o voto, era para ele ser entregue no altar. Então ele já desmamou e agora eu estou entregando ele aqui no altar. E vai puxando aí, você que está me acompanhando, puxa aí os vencedores da Bíblia, escreva na linha do tempo, e você vai ver que não existe um que venceu por sentimento, que venceu porque sentiu no coração, que venceu porque Deus falou no coração deles, porque Deus deu uma palavra no coração deles. Não, meu amigo. Razão, raciocínio. Você está entendendo? O lado espiritual funcionando. Vai procurando, vai lembrando aí na Bíblia e vai colocando aí, que você vai entendendo, e nós vamos entendendo junto a grandeza do Altíssimo Deus. Você está entendendo? A Fernanda Aparecida escreveu, deixa eu ver. Pois é, você está entendendo? Então, escute, como diferenciar razão e emoção? Escute isso daqui.
Toda vez que a emoção falar com você, que o teu coração falar contigo, que o mal tentar te enganar através das emoções, a proposta ela é momentânea, mas se você não usar a cabeça, você cai, porque os teus olhos estão vendo. A emoção gosta de ver, a emoção gosta de sentir. A emoção, ela gosta de apalpar, gosta de ver, gosta de sentir. Então, o mal trabalha em cima das emoções, mostrando. Por que Adão caiu? Porque Adão se entregou às emoções. Viu que o fruto era bom, comeu e caiu. Por que Eva caiu? Porque Eva se entregou às emoções. Viu o chaveco da serpente e caiu nele. Então, como que as emoções trabalham? As emoções trabalham em cima do momento. Em cima do momento. Como que a razão funciona? A razão é diferente. A razão, ela não funciona no momento. A razão, ela funciona vendo o resultado da atitude. Escute. A emoção olha o que vai desfrutar no momento. A razão observa o resultado da atitude que eu vou tomar aqui agora. Por exemplo, a minha emoção diz para mim assim, um exemplo que eu estou aqui, né? Nós estamos aqui. Toma essa caneca, final de ano, né? Todo mundo festando, toma essa caneca de vinho, toma essa caneca de cerveja, toma essa caneca, vai dar um brilho, você vai ficar legal, todo mundo está fazendo isso, você também é filho de Deus e você merece. Aí, você para e diz, nossa, verdade, eu estou vendo fulano rindo, Beltrano ali já começou a falar besteira, né? Outro já ligou o som e começou a chorar ouvindo as músicas. Eu acho que eu vou tomar. Você está olhando para o momento. A razão não. A razão, quando vem essa proposta, a razão vem e diz assim, você vai tomar isso? O resultado disso não vai ser agora, vai ser amanhã. O Espírito Santo foi embora da sua vida, você vai dar vexame e fazer vergonha na frente de todo mundo, escandalizar o evangelho, porque todo mundo sabe que você diz que é de Deus. Olha, calma, faz isso não, toma um suco, toma um refrigerante, e aí a pessoa toma um choque, cai em si e diz, não quero. Você está conseguindo entender e diferenciar entre razão e emoção? Eu estou citando uma coisa simples. Uma coisinha simples. Vem a proposta aí. Vai prostituir. Sai com ele, sai com ela. Vai lá. Você vai perder essa chance. Sai com ele, sai com ela. A emoção. Aí, qual é a proposta da emoção? Você vai desfrutar de um momento muito magnífico. E o coração acelerado. E o coração disparado. E aquela loucura toda. Aí você vai e se entrega a esse sentimento e se arrebenta. E a razão? A razão, vem o prato, vem a tentação, você na hora diz, espera aí, eu vou desfrutar de 15 minutinhos, 10 minutinhos, tá. E depois, a semana que vem eu estou sem Deus, a semana que vem eu vou ter que inventar um monte de mentiras para tentar encobrir o que aconteceu, vou ter que começar a apagar mensagem do meu celular, vou ter que entrar no e-mail, vai virar um tormento. Isso a razão falando. E aí, se a pessoa não tem esse entendimento de que Deus é que trabalha com a razão e o diabo quer pegar a pessoa pela emoção, a pessoa vai e quebra a cara. Satanás não quer que você saiba diferenciar isso. Ele trabalha dia e noite para você não saber diferenciar. A razão te aponta o resultado da atitude. A emoção te apresenta o prazer do momento. E aí? Pastor, mas eu não sou crente. Você pode não ser de nada. Todo mundo tem uma consciência. E é a consciência que vai te apontar dentro de emoção e razão. É isso. É exatamente isso. A emoção sempre vai te apresentar o momento, a hora, aquilo ali, ó, o que os olhos estão vendo. E
A razão vai te apresentar o resultado que vai ser gerado na tua vida. Você consegue compreender? Olha, eu estou vendo aqui, eu estou precisando de dinheiro, o patrão não está aqui, eu vou pegar aqui no caixa. Tá. É o momento que você está vivendo essa dificuldade. Você está se entregando ao sentimento. Você vai arcar com as consequências. E o que usa a razão? Não, eu não vou pegar, porque logo ali na frente eu posso estar bloqueando as próprias bênçãos de Deus na minha vida. Você entendeu? Então, o mal, ele trabalha dia e noite para você não saber diferenciar emoção e razão. Razão e emoção. Eu pergunto para você, dentro dessa questão aqui, para nós ir para o outro tópico e eu te trazer o anúncio do que vai acontecer dia 9. Dentro desse detalhe aqui, você conseguiu entender o que é razão e o que é emoção? Deu para você entender? Conseguiu entender? Juramir, é isso? Deixa eu ver. Pastor, me explique por que Jesus mandou: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isso não é emoção? Não. O amor não é emoção, o amor é razão. O amor não é sentido. Ninguém sente amor. Amor é uma decisão. Sabe, um dos contextos errados das pessoas é colocar que o contrário de amor é ódio. O contrário de amor não é ódio. Não. O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. E eu decido amar, eu decido tratar com indiferença. Você está entendendo? A mesma intensidade que eu recebo quando alguém me ama é na mesma proporção negativa quando alguém me trata com indiferença. Prova é, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém demonstra amor por você, é uma das coisas mais gloriosas na sua vida. Mas quando alguém te trata com indiferença, como se você não existisse, é uma das coisas mais tenebrosas. Então, por esse detalhe, percebe-se que o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Por quê? Porque o amor, ele trata, sabe? O amor é tratável, o amor é acolhedor, o amor, ele perdoa, o amor, sabe, traz para si. E o ódio não tem nada a ver com isso. O ódio é um sentimento explosivo. O contrário de amor é indiferença. A pessoa passa em cima de você e finge que não te vê. A pessoa, quem sabe, está debaixo do mesmo teto e nem aí para você. Quantos casamentos que começou com muito amor e hoje estão vivendo na indiferença? Ele não tem ódio de você. Ela não tem ódio, um exemplo, ele não tem ódio da esposa. A esposa não tem ódio do marido. Mas a indiferença predomina dentro da casa. Predomina. Você está entendendo? Predomina. Estão debaixo do mesmo teto e parece que não tem ninguém ali dentro. Mas por quê? Porque o contrário de amor não é ódio. Se fosse o ódio, os dois estariam se pegando ali e simplesmente... Não. O princípio do contrário de amor é a indiferença. E Jesus disse o quê? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Porque Jesus nunca tratou o ser humano com indiferença. Quer seja prostituta, quer seja ladrão, quer seja pessoas toda errada, todos Jesus tratou com o mesmo amor, com a mesma atenção. Por isso que ele diz: amai-vos uns aos outros. Em outras palavras, respeite uns aos outros, trate bem uns aos outros, acolha uns aos outros e não trate com a indiferença. Tem muita gente aqui me assistindo agora que você até então entendia que o contrário de amor era ódio. E eu estou te explicando e você está trazendo para a tua vida e você está entendendo que o contrário de amor não é ódio, é indiferença. Porque muitos estão vivendo isso. Estão vivendo isso. E dói, hein? E dói. A indiferença dói, meu amigo. Eu vou dizer para você que a indiferença ela vem vestida de injustiça, vestida de orgulho. Ela vem vestida... de um monte de sentimento que não dá para mim falar aqui. Vocês podem até tentar decifrar também juntamente comigo nessa live aqui, escrevendo na linha do tempo. A indiferença é um pedacinho do diabo na face da terra. Sabe? A pessoa, ela estava contigo, ela, sabe, te abraçava, te tratava bem, ela via você, a pessoa te enxergava. A pessoa via detalhes em você, detalhe no cabelo, detalhe no rosto, detalhe do seu corpo, detalhe no andar, detalhe em tudo. De repente a indiferença chega, essa pessoa
passa em cima de você e parece que você não... A indiferença é uma coisa tenebrosa, terrível, terrível. Só quem já passou sabe o que eu estou dizendo. Deu para entender o contrário de amor, que não é ódio? Então Jesus disse, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Por que ele falou isso? Porque o amor é acolhedor. O amor não trata com indiferença, o amor não despreza, o amor não finge que não viu. Não, o amor, ele é acolhedor. Deixa eu te passar mais um detalhe aqui que o diabo não quer que você saiba. E esse aqui eu vou ser rápido para mim já abrir também para você fazer algumas perguntas aí. Vai preparando já a sua pergunta, né? Vai preparando aí. Quarto detalhe, que o mal não quer que você saiba. O que, pastor? O mal não quer que você saiba que o poder e a autoridade do Senhor Jesus está à disposição de você. Está à sua disposição. Eu vou repetir. O poder de Deus, a autoridade está à nossa disposição. Como diz o Valdez Brito, o amor não vangloria, sim. O amor não é orgulhoso, não. O amor ele é tão humilde que ele reconhece, ele vê detalhezinhos que ninguém vê. Ele é bem simples. O amor é despojado. O amor não tem apego, o amor ele é voluntário. Ele é voluntário. O amor é um pedacinho de Deus dentro do ser humano. E dentro desse quarto detalhe que eu estou dizendo para você, o mal não quer que você saiba que o poder e a autoridade está à sua disposição. Você sabia que existe muita gente, muita gente que tem medo de orar por pessoas oprimidas, tem medo de orar por pessoas doentes, tem medo de orar, né, diante de pessoas, porque não consegue se convencer de que o poder de Deus e a autoridade está à disposição de todos? Não é só o pastor que tem esse poder e essa autoridade. Não é só o líder da igreja, o líder do grupo de jovens, o líder dos varões que tem esse... Não. Deus, através de Jesus, colocou diante de todos esse poder e essa autoridade e esse poder em nossas mãos. Aí você me pergunta, pastor, como que eu posso receber poder e autoridade da parte de Deus? Jesus disse assim, que há certas castas de demônios que não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Quanto mais eu oro, escute isso, quanto mais eu oro, mais certeza de que Deus está na minha vida eu tenho. E essa certeza nós chamamos de autoridade. Quanto mais eu oro, mais eu tenho autoridade, porque eu estou orando. Essa oração me traz uma autonomia, me traz uma ousadia e prova que eu sou uma autoridade de Deus. E o jejum? O jejum me faz poderoso na presença do Eterno. Porque quando eu jejuo, eu me desconecto do planeta Terra e automaticamente eu entro nas regiões celestiais. A única maneira de eu, ser humano, entrar nas regiões celestiais é através do jejum. Pastor, mas e a oração? A oração, ela nos conduz à presença de Deus. E Deus, ele está aqui, como ele está aí. Você está entendendo? Eu estou orando, a minha oração não precisa passar do teto. A minha oração não passou do teto, a tua oração não precisa passar do teto. Pastor, a minha oração, eu orei, jejuei, clamei, e minha oração não está passando do teto. Não precisa passar do teto. A sua oração precisaria passar do teto se você estivesse orando a um boneco de barro que estivesse lá em cima do teto. Mas não, você está orando a um Deus que está contigo, que está do teu lado. A um Deus, como o Senhor, como Jesus mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a oração não precisa passar do teto. Jesus está contigo. Existem momentos da nossa vida que, se nós não decidirmos caminhar por esse caminho, nós não vencemos. Nós não vencemos. Porque acontece um probleminha na família. De repente, aquele probleminha da família, ele é interligado a um problema financeiro. Daquele probleminha financeiro, já é interligado a um sentimento de raiva e de revolta.
Aquele sentimento de raiva e revolta já é interligado a uma frieza espiritual e a um desânimo de orar, de jejuar e de ler a Bíblia. Esse desânimo já é interligado automaticamente a um medo e vai sendo ligado, várias pontas que estavam soltas vão sendo ligadas. E se você não se despertar para a oração e para o jejum, o mal abocanha. É isso mesmo. O Nando. Pastor, eu queria saber a diferença de Aparecida com Maria. Não querendo sair do assunto. O Nando, Aparecida é uma imagem que foi achada aqui no interior de São Paulo, no Rio, né? Estava o seu corpo separado da cabeça por 3 pescadores, né? Pegaram essa imagem, né? E colocaram no barco. Os barcos foram descendo e lá embaixo havia um mangueirão de porcos. E o esgoto, né? O esgoto daquele mangueirão de porcos caía no rio. Farelo de milho, lavagem, caía tudo no rio. E ali havia um grande cardume de peixes comendo o que vinha daquele mangueirão de porcos. Então eles acharam a imagem lá em cima e o barco foi descendo, correnteza abaixo. Quando chegou na altura desse lugar onde tinha esse mangueirão de porcos, na barranca do rio, eles lançaram a rede e pegaram muitos peixes. E aí, então, eles disseram, olha, trabalhamos o tempo todo aqui nesse rio e não pegamos nada. E agora, depois que encontramos essa imagem, né, nós lançamos a rede e pegamos esse monte de peixe. Realmente, foi a imagem que nós encontramos. Essa imagem é milagrosa. E levaram para a igreja e apresentaram ao padre. E lá, depois de algum tempo, as pessoas ouvindo essa história na região, começou a se propagar, e espalhou por todo o Brasil essa questão da Aparecida. Aparecida é uma imagem que não tem nada a ver com Maria. Maria é a mãe do Senhor Jesus, né? A mãe física, a mulher que Deus escolheu para dar à luz a Jesus Cristo. Maria viveu, né, nasceu e viveu na região de Nazaré. Tá? Na região de Nazaré, em Israel. Aparecida foi encontrada no rio, aqui no interior de São Paulo. Aparecida é uma imagem de uma mulher negra. Maria não tem nada a ver com essa etnia, com essa cor de melanina na pele. Então, as pessoas agregam Maria à Aparecida, mas Maria não tem nada a ver com Aparecida. Maria é a mãe do nosso Salvador. Aparecida é uma imagem que foi encontrada no rio, no interior de São Paulo. Tá? Então as pessoas muitas das vezes assemelham Maria com Aparecida. A mãezinha, isso aqui. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Maria de Nazaré. Aparecida, encontrada no rio, aqui no interior de São Paulo. Depois, com o passar dos dias, eu tenho uma mensagem no Facebook, mas eu vou trazer essa mensagem explicando aqui no YouTube para vocês, tá bom? Sobre essa questão de Maria e Aparecida, tá? Mas eu acredito que deu para vocês entender. Conseguiram entender? Aí tem gente agora que vai ficar bravo comigo. Pastor, o senhor está falando mal da santa, isso aqui. Não estou falando mal de ninguém. Estou explicando a história, né? Ninguém pode fugir da história, e se você não crê no que eu estou falando, digita no Google, né? Procure, digita História de Conceição Aparecida, porque o nome dela não é Aparecida, é Conceição Aparecida. Como o nome era muito extenso, então tiraram Conceição e ficou só Aparecida. Mas é só digitar História de Conceição Aparecida. No dia 12 de outubro é comemorado o dia, né, da Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A lei que instituiu o feriado nacional foi criada em 30 de julho de 1980. E desde então a data é celebrada em todo o país. Né? Conhecida por ser a padroeira e protetora do Brasil, ela é muito requisitada por fiéis que precisa da ajuda em momento da aflição. A imagem dela teria sido encontrada pelos pescadores João Alves, Felipe Pedrosa e Domingos Garcia em 1717, no rio Paraíba do Sul, em São Paulo. E seria uma imagem
de Nossa Senhora da Conceição, feita de terracota, com 36 centímetros de altura e 2,5 quilos. Ela veio para os pescadores em 2 pedaços, primeiro o corpo e em seguida a cabeça, como ela foi aparecida. O nome encaixou perfeitamente e o episódio foi considerado um milagre. A principal teoria a respeito da santa é que ela tinha sido jogada na água por alguma pessoa que queria se livrar da imagem que estava quebrada. Muitas pessoas têm a crença de que uma representação de santo quebrado pode trazer má sorte. Muitos brasileiros acreditam e aqui vem a história. Então, esse canal, tá? Essa página, né? Está contando a história por cima, né? Mas João Alves, Felipe Pedrosa e Domingos Garcia, em 1717, foram descendo, depois que encontrou as 2 partes da imagem, e lá embaixo tinha esse esgoto do mangueirão de porcos, aonde eles pegaram os peixes, e eles então atribuiu isso ao milagre, levou a imagem para o padre, e aí depois de muitos anos, ela foi considerada santa, e em 1980, 42 anos atrás, foi então que foi instituído aqui no Brasil como um feriado, né? O Papa João Paulo II até veio aqui no Brasil, beijou o chão de Aparecida do Norte, aquela coisa toda, e dali então surgiu essa crença de que Aparecida é a padroeira do Brasil. Em 1980 começou essa crença. Maria não tem nada a ver com isso. Maria é do ano primeiro. Como assim? Maria é do ano primeiro. Maria não apareceu em 1700 e alguma coisa. Aparecida apareceu em 1717. Maria é a mãe do Salvador Jesus. Conseguiu entender? Vamos lá. Amor e paixão é o mesmo que razão e emoção? Paixão está ligada a sentimento. Ninguém consegue viver apaixonado por 6 meses. Se a pessoa ficar 6 meses apaixonado, o coração dela explode e é um infarto fulminante. Porque a paixão é uma carga de emoção e de sentimento muito grande. Ninguém suporta viver 6 meses apaixonado. Na realidade, a história mesmo diz que ninguém aguenta viver 60 dias. Né? Mas eu estou jogando, né? Alguns comentam que é 6 meses. Então, paixão está ligado a um sentimento de emoção, uma carga muito forte, que se essa paixão não for correspondida, a pessoa infarta. Então, paixão não tem nada a ver com amor. Amor é diferente. Deixa eu ver quem mais aqui está escrevendo. Pastor, o que Jesus quis dizer em Mateus 7:23? Então eu direi abertamente, né? Então eu direi abertamente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, a palavra iniquidade, né? A palavra iniquidade é a repetição do mesmo pecado. Por exemplo, uma pessoa, existe 3 canetas. A pessoa vai lá e rouba uma. Hoje, ela cometeu um pecado. Só que amanhã ela volta e rouba de novo. Isso aqui já deixa de ser, a segunda caneta deixa de ser um pecado e passa a ser uma iniquidade. Qual a diferença de pecado para iniquidade? Pecado é aquele que você pratica e se arrepende. Iniquidade é aquele que você vive repetindo. Então Jesus está dizendo que as pessoas que vivem na repetição do pecado será automaticamente, diante dos olhos de Deus, tratado como alguém que nunca o conheceu. Como, na verdade, nunca conheceu. Porque quem conhece Jesus não vai viver na prática da iniquidade, na repetição do pecado. Tá? E essa palavra não é para ímpio, essa palavra é para alguém que muitas das vezes passou dentro de um templo, praticou uma fé, praticou uma religião, mas continuou insistindo no pecado. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que fez perguntas. Eu não agradeci aqui o Joel Miguel. Obrigado, Joel, que Deus te abençoe. Podemos ser batizados e não falar em línguas? Sim. Falar em línguas, gente, não tem ligação com batismo com o Espírito Santo e com batismo nas águas. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, batismo nas águas, outra coisa. Línguas variadas é dom. Você está entendendo? Dom está na contagem de 9. Existem 9 dons do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com dons, é uma coisa distinta.
Às vezes a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não falar em línguas. Você está entendendo? A pessoa pode ser batizada e não falar em línguas, pode ser batizada com o Espírito Santo e automaticamente e não ter nenhum tipo de dom, porque o batismo com o Espírito Santo é distinto, é separado de dons. É bem verdade que após o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas recebem por primeiro o dom de variedade de línguas. E aí há essa confusão teológica, né? Que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não é exatamente isso. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e não ter o dom de variedade de línguas. Tá bom? E o batismo nas águas é para aqueles que estão arrependidos dos seus pecados. Deixa eu ver quem mais está aqui. Pastora Raquel não era pastora, a Raquel, filha de Labão, né? Esposa de Jacó. Raquel era pastora de ovelhas, né? Raquel era pastora de ovelhas e ela não pastoreava um povo, ela pastoreava ovelhas, né? Dentro dessa pergunta, pode surgir a pergunta, pastor, o que o senhor me diz de mulheres pastoreando? Eu digo de mulheres pastoreando que isso daí é uma permissão de Deus para os homens frouxos que ficam por ali, né? Fica por ali sem decidir o que quer, então Deus está acelerando. Ele disse para o quê? Se vocês não clamar, essas pedras vão clamar. Então, os homens, muitos não querem nada, muitos, né? Quer ficar lá no banco sem fazer nada, muitos não tem nenhuma postura, não quer fazer nada. Deus está levantando mulher. Está levantando mulher para ficar na frente de trabalho, para cuidar de projetos de missões, isso, aquilo. E é isso mesmo, Deus vai trabalhar, entende? E aqueles que é contra, que fique contra, mas Deus vai levantar. E as mulheres vão avançar, porque muitos homens não querem nada. Não querem nada. Essa é a realidade. Muitos homens não querem nada. Tem uma montoeira de homem que anda de carona, né? Anda na carona da esposa. Enquanto a mulher está lá, corre para cá com agilidade, isso, aquilo, está ele lá travado, sem fazer nada. Nada. Nem como um escudo de oração ele serve. Está lá travado e muitas vezes enciumado, querendo impedir a mulher de fazer alguma coisa. Então, Deus vai levantando. Vai levantando e a obra vai acontecendo e não adianta reclamar, falar que não tem base bíblica, isso e aquilo, que elas vão continuar pregando e o nome do Senhor sendo glorificado e a alma sendo salva. Você está entendendo? Não adianta, mulher como pastor, isso e aquilo. Não vai adiantar, meu amigo. Elas vão pregar, elas vão ser usadas por Deus, porque Deus, o Senhor, tem pressa na face dessa terra. E não adianta querer impor essas regras, isso e aquilo, que não vai funcionar. Deus vai levantar. Enquanto muitos homens estão aí discutindo se pode ou não pode, elas estão avançando e fazendo o evangelho acontecer na terra. Essa é a realidade. Você está entendendo? Pastor, o senhor acha que eu devo ser batizado amanhã na Universal, mesmo se eu não for congregar lá? O irmão Daniel, essa decisão é uma decisão muito pessoal, Daniel. Você crê no batismo que você vai passar lá na igreja? Você crê? Você crê no batismo que os pastores lá irão submergir você nas águas? Você acredita nesse batismo? A resposta está na tua resposta. Você acredita no batismo que os pastores da Universal irão fazer em você? Que você irá passar por esse batismo? O que você me diz? Diga para mim, você acredita? Você crê? Eu creio? Então vai lá e se batiza. Pronto. Aquele que crê e for batizado será salvo. Se você crê, não tem o que comentar, não tem o que falar, é a tua crença. Entende? É a tua convicção. E contra a convicção não adianta alguém chegar e argumentar, porque a pessoa está convencida, está convicta. Você crê? Creio. Vai lá e se batiza. Você crê? Ah, pastor, acho que eu não creio, não. Então não se batiza. Entende? O batismo para quem crê. Se você crê... seria essa daqui? Como identificar se somos batizados com o Espírito Santo, já que não vemos como o batismo, já que não vemos como o batismo nas águas. Você identifica o batismo com o Espírito Santo na sua vida quando você lembra da vida de pecado que você viveu e você tem em mente, se for para mim voltar para lá, eu prefiro a morte. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, selada com o Espírito Santo, ela tem uma convicção tão grande de que ela está no caminho certo,
que quando a pessoa lembra da vida de pecado, ela diz, se for para me voltar àquela vida, eu prefiro a morte. Ah, pastor, mas eu conheço alguém que fala em línguas, que pula e que rodopeia e que automaticamente voltou à vida de pecado. Então, tem que ver certinho se essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo ou se ela era mais um papagaio dentro do templo, imitando a língua estranha dos outros, imitando a variedade de língua dos outros. Porque quem é batizado com o Espírito Santo, meu amigo, quando olha para trás, diz, eu prefiro a morte do que voltar atrás. Eu prefiro que o Senhor me leve do que eu voltar para aquele chiqueiro que eu vivia antes de pecado, para aquela situação miserável que eu vivia. Essa é a realidade. Agora, pastor, a pessoa fala em língua, pulou e desviou isso, aquilo, e ela era batizada, meu amigo. Tem que averiguar, tem que ver, porque hoje em dia tem muito papagaio, mas muito papagaio mesmo, que está ali imitando, né? Imitando. Pega um trechinho da língua estranha de um trechinho da língua estranha de outro, um trechinho da língua de outro, e forma, né? Decora aquilo ali, e para impressionar pessoas, fala. Agora, quem é batizada com o Espírito Santo, a prova que é que quando olha para trás, a vida de pecado diz, não, eu prefiro a morte do que voltar a ser quem eu era. Eu prefiro a morte do que voltar para aquele mundo tenebroso que eu vivia. Essa é a realidade. Tá bom? Eu vou orar por você. Me siga lá no Instagram, se inscreva aqui no canal e outra coisa, ajude esse ministério, tá? Ajude esse ministério. Eu vou pedir aos moderadores que coloquem o número da conta do ministério aí na linha do tempo para você nos ajudar com as suas primícias, com a sua oferta, com o seu dízimo, para nós continuarmos com a obra social de ajudar a família. O nome do Senhor será glorificado, tá bom? Abra sua mão. Altíssimo Deus, Criador de todo o universo, abençoe os teus filhos e as tuas filhas. Derrame da tua bênção sobre a vida desse homem e dessa mulher, de todos que passaram essas 2 horas aqui conosco, ouvindo, meu Deus, a tua palavra, crescendo um pouco mais a tua presença. Paralisa a fúria do mal e nos abençoe em tudo. Em nome do Senhor Jesus, derrame da tua graça, da tua glória e da tua presença. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado pela paciência.